Me fale de tudo, menos de Machado de Assis. Que frase mais linda, hein? Que Machado é o queridinho das letras brasileiras, né? Ninguém entra no salão nobre das letras brasileiras se não ajoelhar diante da estátua de Machado de Assis. O bom mocismo dentro da universidade e fora dela deve muitas desse rebolado ao Machado de Assis. Ninguém é civilizado se não elogiar Machado de Assis. E, em particular, aquilo que é moderno no Machado de Assis. Todo mundo que é casado com o moderno gosta do Machado de Assis. E todo mundo que gosta do Machado de Assis faz suas orações no altar da modernidade. Como o Rampinelli mencionou, esse projeto, né, que é um projeto que continua aberto a todos, o Crítica à Razão Acadêmica. Nós já estamos preparando o 3º tomo. Além dessa indignação do Rampinelli com o livro laudatório, organizado aqui pela Roselane Neckel, na gestão do Prata, de triste memória, esse livro e esse projeto, que nós vamos soltar agora aqui em breve, provavelmente no começo do ano que vem, o 3º tomo, ele nasce também porque uma das características essenciais da universidade brasileira é a ausência de crítica sobre a universidade. E essa ausência de crítica tem uma íntima relação, um contraste absoluto com pouco tempo atrás. Se vocês conversarem com alguém que entrou na universidade no século passado, quer dizer, de 80, dos anos 90, vai observar que o que dominava a cena universitária era a crítica à instituição. Essa crítica à instituição tinha naturalmente um lastro de natureza liberal. Era uma forma, no primeiro momento, de atacar a ditadura militar, até 1985. E depois, uma forma de fazer uma crítica a uma universidade que saía miserável em termos econômicos e muito pobre intelectualmente no período da chamada democratização. Então, se alguém entrasse na universidade, vocês que estão aqui, alunos entrando na universidade, chegaram aqui nos anos 2000, o primeiro objeto de crítica era a própria universidade. E se vocês observarem agora, verão que existe uma absoluta falta de textos de reflexão crítica sobre a universidade. Um contraste absoluto. E esse contraste é ainda mais gritante no momento em que a universidade é mais miserável. E eu vou explicar por que esse adjetivo miserável, que os professores especialmente são muito cautelosos em usar, porque são muito zelosos do seu trabalho e confundem o seu trabalho com o que é a instituição. E não guarda relação. Então esse projeto é necessário porque tem que se instituir a crítica à universidade brasileira tal como ela está hoje. Essa mesma universidade, que mesmo lá no Centro de Comunicação e Expressão, subalterniza um escritor como Lima Barreto. Mas tal como lá no CCE se subalterniza Lima Barreto, aqui no CFH se subalterniza, ou se literalmente se esquece, um filósofo como Álvaro Vieira Pinto, um sociólogo como Alberto Guerreiro Ramos, ou como Rui Mauro Marini. Poderia citar aqui uma lista interminável de grandes intelectuais brasileiros, de tal maneira que a função primeira da universidade brasileira é ocultar o talento, a imaginação e os grandes da nossa universidade. Indiscutivelmente, afirmo isso categoricamente. Se vocês chegarem lá no Centro Tecnológico e pedirem quem foi César Lattes, que dá o nome ao currículo Lattes, criado lá na engenharia de produção, a absoluta maioria não sabe. Não sabe, por exemplo, que César Lattes não estava nutrido pela covardia, que é a característica essencial dos professores universitários hoje.
César Latte que enfrentou os militares lá na Unicamp, essa outra universidade boa moça, enfrentando os militares no mano a mano nas reuniões, jogando um cinzeiro na cabeça de um general. Então Lattes não era esse sujeito dócil, um sujeito que arriscou aquilo que ele podia arriscar. Se a gente quiser enfrentar essa educação tal como temos que tocar naqueles pontos que são essenciais. E, portanto, recuperar a primazia da crítica, não sobre os outros, mas sobre essa própria instituição. E como o meu tema é academicismo e alienação na universidade, nós temos que começar, teria que nascer, na verdade, o contrário, né? O academicismo como a forma de alienação dominante dentro da universidade. E nós temos que discutir, então, o que é o academicismo e quem é o acadêmico, essa figura miserável que domina entre nós. Parece um absurdo falar em alienação naquilo que a gente supõe seja a casa do saber e do conhecimento. Se estamos na casa do saber e do conhecimento, como falar em alienação? A primeira observação de qualquer um é dizer, na universidade tem tudo, menos alienado. Inclusive, a forma com que a população observa a universidade é que a universidade é quase uma casa de subversivos. Observem aí por fora, as pessoas dizem a universidade supõe, o senso comum supõe, que a universidade é uma espécie de vanguarda política. E numa metáfora, nós seríamos a disputa entre a lebre e a tartaruga, nós seríamos naturalmente a lebre, e a universidade é a tartaruga. E eu suponho exatamente o oposto. A sociedade é que anda mais rápido, e quando bem nos vai, a notícia chega aqui de que algo mudou lá fora. Portanto, é normal que o senso comum exclua a universidade como uma máquina de alienação. De maneira muito clara, eu postulo que as igrejas, os meios de comunicação especial, televisão e as universidades são os instrumentos por excelência de alienação do povo brasileiro. É claro que isso não quer dizer que na universidade não exista talento, que não exista capacidade científica, que não existe esforço em consequência para buscar, de maneira acumulativa, conhecimento sobre aspectos da realidade social. E que, portanto, essa pode ser uma casa da ciência, no sentido geral, abstrato, mas não uma casa de desalienação, que nas condições de um país periférico e subdesenvolvido passa a ser mais importante do que são as universidades nos países metropolitanos. Isso significa, naturalmente, que nós podemos ter contribuições ao desenvolvimento científico e tecnológico nas universidades, e pode ser esse fato absolutamente verificável na área da biologia, da química, da matemática, sobretudo das ciências exatas, contribuições notáveis de cientistas brasileiros. Hoje mesmo vi um pequeno vídeo de Nicoleles, um neurocientista brasileiro, e ele tocava num ponto essencial do desenvolvimento científico e tecnológico. Não esse oportunista e sem autoridade grito de cientistas brasileiros que inventaram essa medíocre marcha pela ciência, reclamando dos cortes orçamentários que o governo liberal e corrupto de Michel Temer, dando sequência aos cortes orçamentários já existentes no governo da presidente Dilma em ciência, tecnologia e educação de maneira radical, deixou as universidades, os centros de ensino, os centros de pesquisa numa miséria. Essa gente que está gritando, fazendo audiências públicas na Assembleia Legislativa, que está gritando pelos manifestos, porque tem corte de ciência, não tem autoridade alguma para reclamar do Estado recursos para a ciência e tecnologia. Depois eu vou mostrar o abismo
que existem, o que está acontecendo em ciência e tecnologia no Brasil e nos países geral da América Latina e o que acontece nos países metropolitanos. De tal maneira que se há talento, estou aqui reconhecendo de maneira mais do que evidente que existe um grande talento nas universidades brasileiras. Esse talento está, via de regra, cativo de um processo grotesco de alienação política e controle e domínio da política científica. Essa sim, se a ciência... Claro, a ideia básica é que um cientista não pode ser um alienado. Quando a gente supõe um cientista não é um alienado, e nós chegamos à conclusão evidente, um cientista pode ser um baita de um alienado. Um alienado naquelas questões que são essenciais. E, portanto, alguém completamente dominado pela ideologia, sem contato fundamental, sem saber as consequências daquilo que ele produz como ciência e as consequências psicossociais, políticas, sociais, em última instância, do seu fazer científico. Essa alienação científica decorre não do trabalho mesmo, mas sobretudo da política científica da qual ele está submetido. A política científica, portanto, pode ser uma política que, ao contrário do trabalho científico em si mesmo, não admite uma modalidade de esquerda ou direita. O trabalho científico em si mesmo, a busca na biologia, na matemática, na física, na química, não é nem de direita nem de esquerda. Nós já sabemos, a história já deu demonstrações cabais, sobretudo no que diz respeito ao famoso caso Lysenko na União Soviética, que não pode ter uma biologia proletária, como não pode ter uma matemática comunista, como não pode ter uma física burguesa. A física, a química, a matemática, a biologia são desenvolvimento científico. É diferente quando nós tratamos de política científica. A política científica, sim, tem uma relação direta com o conflito de classe, portanto, com a ideologia, e então é uma política científica de direita ou de esquerda. E eu quero dizer aqui no final o que é uma política de direita e o que é uma política de esquerda. O que é uma universidade de direita e o que é uma universidade de esquerda, no sentido político de lutar contra ou enfrentar alguns dilemas da nossa sociedade. É claro que essa afirmação de uma ciência proletária, que não existe, é tão perigosa quanto afirmar também o oposto disso, que é a distração burguesa, a ideia de que a ciência pode ser neutra. E não há neutralidade científica, especialmente nós, das ciências sociais, das ciências humanas, sabemos que todo conhecimento está a serviço de uma causa, a despeito das intenções originárias e da natureza específica do trabalho de um cientista. É claro, a humanidade já experimentou isso de maneira muito categórica com o projeto Manhattan nos Estados Unidos, o projeto que criou a bomba atômica, com aquela quantidade de físicos notáveis que criaram a bomba atômica no contexto da Segunda Guerra Mundial e de um conflito de classes em escala global, submetido a uma razão de Estado, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Os cientistas criaram aquilo com o entusiasmo de quem estava descobrindo a pólvora. Era muito mais do que a pólvora, era a bomba atômica. E depois saíram correndo atrás dos políticos, no Congresso Nacional, nos generais, na sociedade civil estadunidense, porque eles viram o uso militar da bomba atômica e da energia nuclear. E entenderam de maneira trágica, uma bomba sobre o Japão mostrou claramente que o desenvolvimento científico não é neutro. E que um cientista, no limite das suas possibilidades, e também no horizonte das suas possibilidades, ao estar desenvolvendo ciência, tem que estar naturalmente ligado, preso ao uso político dos seus inventos. Daí que o recurso à neutralidade da ciência, ou o popular eu não sabia, não se aplica aqui diante de um claro e notório problema ou a consequência, o uso político de uma tecnologia como foi o tema da bomba atômica. E, portanto, o desenvolvimento científico e tecnológico não está acima das ideologias e não está acima do conflito de classes. E, em especial, o debate sobre política científica e tecnológica é muito importante. É claro que essas conquistas científicas e tecnológicas, elas só podem ser entendidas a partir de relações sociais de produção. De tal maneira que a energia atômica, ou o desenvolvimento de tecnologia de informação, ou qualquer aspecto da vida moderna,
em si mesmo não é uma tecnologia de caráter capitalista, ainda que esteja sendo criado nos marcos do desenvolvimento capitalista. Não é possível pensar, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, aqui e agora, tal como recomenda Marx no tomo 3 do Capital, e Marx diz, a redução da jornada de trabalho deve ocorrer ainda no interior do sistema capitalista. E isso não é possível sem o desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, sem o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Agora, esse desenvolvimento da ciência e da tecnologia, criado para extração de mais-valia, ele pode ser usado, e a redução da jornada de trabalho nos marcos do capitalismo já indica claramente, para diminuir o sofrimento humano, de uma jornada de 16 para uma jornada de 10, de 8, de 6, e num sistema que não respeitasse o lucro nem a propriedade privada, nós poderíamos reduzir a jornada de trabalho para 2 horas. E já teríamos a capacidade produtiva para atender as demandas humanas de fome, frio, alimentação, e não só as do corpo, mas as da alma, tranquilamente nesse mundo. E poderíamos superar esse vale de lágrimas e não pensar que a vida e a morte é aquela que vai nos dar um paraíso. Portanto, é a partir de algo que o Valdir recordou aqui, de Álvaro Vieira Pinto, no conceito de ciência e tecnologia, que devemos observar muito claramente como as relações de produção conferem um caráter burguês ou proletário ao uso da ciência e da tecnologia. Em si mesmo, um computador nesse sentido não é ruim nem bom. Um microprocessador não é ruim nem bom. Uma transmissão, as terras raras que nós temos em abundância no Brasil, pode ser boas ou ruins. Em si mesma não são. Depende do uso. Mais longe do microfone. É a minha primeira exposição, o professor Rampinelli está me lembrando. De tal maneira que... Daqui a pouco eu vou dispensar isso. De tal maneira que essas advertências iniciais, elas são importantes, não como postulado geral sobre como vamos elaborar uma política científica e tecnológica, mas para pensar a miséria em que nós estamos metidos na nossa universidade e a miséria que nós estamos submetendo os nossos estudantes e a miséria e o sofrimento que estamos construindo entre os professores e os técnicos nessa universidade. Se estamos submetidos ao sistema capitalista e a produção de ciência e tecnologia aqui é necessariamente uma mercadoria, e ela é uma mercadoria, que a despeito do trabalho do cientista e do professor vai ser apropriada como tal, queira ele ou não, ele já se defronta com o sistema capitalista e com a totalidade no seu conjunto. E aqui, nesse caso, cabe pensar uma característica essencial do sistema em escala global. Esse sistema funciona, tal como narrou Marx, no Manifesto Comunista, de um lado pobreza, de outro lado riqueza, opondo países periféricos a países centrais, países ricos a países pobres. A produção da ciência, da tecnologia e do saber, do conhecimento em geral, se dá no contexto de um sistema que opõe países centrais a países periféricos. De maneira muito clara, o grosso do conhecimento, o domínio da ciência, da tecnologia e do saber está concentrado nos polos centrais do sistema. E esses países centrais vão elaborar um sistema global que os favoreça em absolutamente tudo. Tal como a produção de soja é absolutamente indispensável para a produção de proteína para a China e para os países centrais, a produção do conhecimento vai se valer da mesma forma. Então essas são 6 ou 7 pontos que eu queria mencionar aqui, como elementos de uma crítica à universidade. Todos aqueles que pensarem a universidade no mundo capitalista, ou como que é o pensamento vulgar, no mundo globalizado, tem que pensar que nós estamos submetidos a um sistema mundial de produção de conhecimento. Esse sistema mundial de produção de conhecimento está intimamente articulado. Articulado no cotidiano do professor. No cotidiano do professor, naquele professor que pega um pós-doutorado numa universidade gringa, nos Estados Unidos. Que pega uma licença capacitação para ir para a Austrália. Que pega o seu artigo para publicar nas chamadas revistas internacionais indexadas. A coisa mais colonizada e absurda que apareceu na universidade brasileira. A coisa mais grotesca, ignorante,
e alienante da vida universitária brasileira. Os professores têm uma relação fetichista com a publicação. E é preciso observar a natureza do fetichismo e dessa alienação. Eu postulo que esse economicismo que baila desinibido entre nós, uma impostura intelectual completa, tem uma razão de ser. E essa razão de ser é essencialmente a quase nula função que o Estado brasileiro reserva para as universidades. É exatamente porque a universidade brasileira não cumpre nenhuma função vital para a sociedade brasileira, a universidade é absolutamente marginal, que nós encontramos, e digo nós, os professores, encontramos uma maneira de justificar a nossa existência diante do orçamento e diante da sociedade em geral. Publicando papers, publicando artigos, publicando aquilo que o Rambinelli mencionou aqui, que nós colocamos lá. Nós não, porque eu não faço isso, denuncio, não permito, mas esse festival de citações das teses de mestrados e doutorados que mutilam a inteligência dos nossos estudantes quando eles estão no auge dos neurônios e dos hormônios criativos. Quando eles estão mais propensos para fazer, nós adestramos a manada para que se comporte tal como nós. Criando aquele espírito de doutor que o Lima Barreto denunciou como nocivo à cultura brasileira, como meio de alienação da nossa história, do nosso povo, do estado de onde nós estamos, da região latino-americana. Um sujeito que está conectado, tal como da economia colonial, mais vinculado ao mercado mundial e às revistas internacionais do que a seu próprio povo. Num dos tomos nós tomamos o trabalho, eu tomei o trabalho de observar quais eram as áreas, segundo a CAPES, que admitiam mais revistas nacionais e internacionais. E é espantoso observar que um órgão do Estado brasileiro determine, nos governos tucanos e nos governos petistas, a mesma mediocridade, o mesmo mandamento colonizado, que façam com que a grande parte daquelas revistas que mais pontuam e que animam a pós-graduação brasileira sejam revistas estrangeiras. Nesse sistema mundial de produção de conhecimento, a publicação de artigos são insumos para a produção científica e tecnológica. E aquele professor que descobre qualquer coisa, eu dei o exemplo no tomo 1 da pesquisa sobre copaíba, que a copaíba, vocês sabem, é um produto natural que não dá nos Estados Unidos. Não tem jeito de dar na China. Dá aqui nos trópicos e dá na Amazônia. E recolhi aqui o depoimento do ministro Aloysio Mercadante, de Ciência e Tecnologia, que numa comissão do Senado se deparava com o seguinte fato estarrecedor, e como ministro de Ciência e Tecnologia, cinicamente, não tomou nenhuma medida. E não há um reitor no país que seja capaz de levantar a voz contra essa política colonizante, alienante, imbecil, entreguista entre nós. Se deparou com o fato de que quase 90% dos textos que investigam as propriedades analgésicas, anticancerígenas, etc., da copaíba, são publicadas por autores brasileiros. E que nós não tenhamos uma patente sequer. Os chineses têm 5. Os ingleses têm 15 sobre copaíba. E nós não temos. E se vocês pegarem a copaíba e foram para um conjunto de outros temas da flora e da fauna brasileira, abundante, da riqueza infinita e limpa, como diz o nosso amigo Gilberto Vasconcelos, sobre os trópicos, pesquisados por autores brasileiros, cujo resultado é dado de graça nesse sistema mundial de produção de conhecimento através das revistas chamadas internacionais. Lá, não cansarei nunca de denunciar isso, num país metropolitano como os Estados Unidos, com tremendo investimento estatal na pesquisa, como na China, com tremendo investimento estatal em pesquisa, tem uma associação entre Estado, empresa multinacional e universidades. E nós vamos dando gratuitamente todo esse conhecimento para esse complexo. Em alguns casos, o pesquisador é agraciado com um convite para passar uma temporada num país central, para naqueles laboratórios desenvolver testes, como aqui. Tenho amigos aqui da Universidade Federal
que passaram temporadas inteiras no Japão buscando, por exemplo, meu amigo Edson, buscando as propriedades anticancerígenas do chimarrão, da erva mate, que a gente não pesquisa aqui, mas ele pesquisou em 2 pós-doutorados lá no Japão. Por que ele teve que ir lá? Porque aqui não tem máquinas suficientes para fazer esses testes. E eles são, de alguma maneira, caros, então o Japão pagava. E, naturalmente, ficava com o resultado da pesquisa. Naquela parte que ele conhece, mas naquela parte que ele não conhece, que ele entregou gratuitamente esse conhecimento, e aqui contou no nosso sistema de pós-graduação como uma pontuação que talvez tenha colocado o seu orgulho acadêmico numa nota 5, 6 ou 7, e embora esteja aprofundando a dependência. O sistema de alienação da universidade, portanto, está na cabeça do professor e aparece na cabeça do professor como orgulho dele. Publiquei um paper numa International Magazine dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Eles vêm aqui e dão, e o abobado pega isso. E não tem outro nome. É abobado, é um alienado. É um alienado. Por que é o alienado? Porque ele tem uma relação fetichista com a publicação. Não lhe rende nada. De onde veio o conceito de fetiche? O conceito de fetiche vem do português feitiço. O Marx não pegou lá, porque ele estava na Alemanha, na Bavária. O Marx pegou porque ele leu Hegel. E Hegel, na Introdução à Filosofia da História Universal, mostra como o português, no colonialismo africano, chegava na África e dominava o africano no tráfico de escravos, dando a ele produtos feitos pela mão, que adquiriam na cabeça poderes mágicos, e sobre o qual o africano, no nível de desenvolvimento das suas produtivas menor que a Europa, reconhecia aquilo como feitiço, feito pelas mãos, que ganha poderes mágicos na cabeça. Daí que Marx tirou o fetiche. Tirou lá, está lá no Hegel, feitiço, com cedilha. Vem do português. E a rapaziada aqui que domina bem o idioma não entra nessa jogada. O fetichismo, a relação fetichista com o paper é a mesma. Essa que o Marx pegou lá e aplicou para a produção industrial do século XIX, no meio da Revolução Industrial, que ele analisou como ninguém, é a mesma relação que o professor aqui tem como um operário, tão alienado quanto um operário, que não sabe que é do seu esforço, da teoria do valor do trabalho, que nasce toda a riqueza. O sapato, a calça, o óculos, o transporte, o tênis, a casa, a luz, o microfone, a água. Tudo vem do trabalho humano, mas o trabalhador não o reconhece como tal. Ele atribui ao empreendedorismo a capacidade empresária, ao crédito, alguém que teve dinheiro, alguém que teve uma ideia genial, estava embaixo de uma macieira e caiu a maçã, ele descobriu ali uma ideia genial e começou a empreender, ou que a acumulação saiu de poupando e foi acumulando dinheiro, um dia ele conseguiu dar uma cartada. Que é o que se ensina no nosso curso de administração e também no de economia, numa parte. Naquela parte que a gente não consegue bagunçar o coreto, se ensina isso. O professor universitário, mas ele não é qualquer um. O doutor em física, o doutor em matemática, o doutor em sociologia, o doutor em história, o doutor em geografia e o doutor em economia, ele não percebe que ele está numa linha de produção. E ele não percebe que ele atua exatamente como um operário na fábrica. Que não sabe que o conhecimento do mundo tem moléculas do seu suor. Como? Esse artigo que se pesquisa aqui em toda a periferia. Imagine, a Ásia, a África, a América Latina pesquisando e mandando o resultado das suas pesquisas para os centros metropolitanos através dessas revistas. E lá, bem sentados em ar-condicionado, com programas permanentes, sem cortes da ciência e tecnologia, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, não só os orçamentos aumentam, como o orçamento militar aumenta todo ano, e o orçamento militar tem um grande componente científico e tecnológico. Hoje, a China está prevendo, olha o que é a miséria brasileira, a China está prevendo nos próximos 10 anos criar 1000 faculdades de engenharia de informação. 1000! Aqui é motivo de orgulho de discutir, o governo Lula diz, não criamos tantas universidades, escolas técnicas, 45, 50, 60, isso é para quê? A maior parte da nossa população fora das universidades, com sistema de vestibular, sistema de cotas,
quando nós tínhamos que liquidar, como bem colocou aqui o Valdir, exatamente o fim do vestibular, massificar a universidade, tal como o México, tal como o Uruguai, tal como a Argentina, países tão pobretões quanto o nosso, e nós aqui nos orgulhando de que abrimos nas cotas. Temos que colocar auditórios gigantescos lá no estádio do Figueirense, coisa para massa, para colocar a maior parte da população. São os mesmos professores que admitem essas políticas aqui, que ficam falando que a sociedade é do conhecimento e se contentam com investimentos num conhecimento muito pequenininho. E só se rebelam contra a situação como agora, porque o maldoso Temer cortou os orçamentos de ciência e tecnologia e ameaçou as bolsinhas da pós-graduação. Então começou uma revolta no sistema de pós-graduação brasileiro agora. Agora, há poucos dias, o mundo universitário da pós-graduação descobriu finalmente que estávamos entrando num vale de lágrimas. Quando tem 24 milhões de trabalhadores sem emprego, precarizados, etc., a universidade estava calada. Mas quando tocou no sistema de bolsa, então parece que caiu o mundo aqui. E não caiu nada, como você vê, a paz social reina aqui dentro. Está tudo tranquilo. Kant continua sendo ministrado na maior paz social que ele podia ver. E todos os outros autores. Marx continua marginalizado aqui no CFH e sendo cortado lá na economia com a maior serenidade possível. A universidade caminha bastante bem. Esse sistema mundial de produção de conhecimento ajuda a colocar riqueza num lado e pobreza no outro. Olha a tragédia. O professor dominado pelo academicismo, ele se orgulha de um paper publicado numa revista e ele é capaz de ir na farmácia comprar um analgésico que tem parte do seu trabalho, sobre o qual o país paga royalties para as empresas estrangeiras. Tomar aquela aspirina que tem parte do seu conhecimento e se orgulhar no sistema de pós-graduação que o seu artigo estava publicado numa revista internacional, sem entender que aquilo que ele paga na farmácia é fruto do seu próprio trabalho que ele é incapaz de reconhecer. E esse mesmo doutor olha para os operários e é capaz de chamá-los de ignorantes. Esses operários, esses trabalhadores, como eles querem dirigir o destino da universidade, do país, se são brutos? Ele próprio, um alienado de pai e mãe, de quarteirão, de país inteiro alienado. Não obstante o doutorinho dele, esse país de doutos, escroto, incapaz de olhar aquilo que é essencial. Então essa distância que a universidade tem do povo não é em abstrato. Ela tem que ser tocada nas estruturas. Nós não podemos pegar essa distância como se fosse um problema de ordem moral. Temos que atender os marginalizados, tal como Renato Ribeiro, o ministro, por 10 meses da Dilma, que criou a ideia de uma universidade inclusiva. Nada pode ser mais detestável que uma universidade inclusiva. A universidade não é a sopa dos pobres. A universidade não foi feita para fazer justiça social num sistema que é, por excelência, a produção da justiça social em escala planetária. A universidade foi feita como uma instituição científica, que tem que ter recursos permanentes e está submetida a uma razão de Estado. A crítica da universidade, portanto, estou me aproximando aqui do final, é uma crítica da universidade, que tem que revisar algumas das bandeiras muito populares entre nós. Eu tenho dúvidas e sérias de defender a autonomia universitária. Sérias. Aliás, só reproduzo aqui esse texto maravilhoso de Álvaro Vieira Pinto, que disse muito claramente por que ele é contra a autonomia universitária. Porque a autonomia universitária é uma forma muito simpática de blefar que se está lutando contra uma razão de Estado, em nome da liberdade acadêmica. Nada mais fraudulento do que o atual. Sabe o que se estuda aqui nesse centro, como lá no meu? Via de regra, aquilo que tem financiamento do Estado. Os temas marginais só são estudados marginalmente. Aqueles sistemas que têm financiamento permanente na CAPES, no CNPq, nos editais, no FINEP, em alguns programas do Ministério de Ciência e Tecnologia, em alguns programas do Ministério do Transporte lá no CTC, a revisão dos portos, infraestrutura, etc. Esses caras que defendem
com unha de dentes, a ideia de que nós somos donos do nosso destino e não vamos admitir, tal como Immanuel Kant no Conflito das Faculdades, admitir receber uma carta de Frederico Guilherme II, que nunca chega para nós, diga-se de passagem, e por uma razão elementar, porque Frederico Guilherme II já não existe mais. O máximo que a gente recebe é uma cartinha dizendo que o nosso projeto tinha mérito e não foi aprovado. Não tinha dinheiro disponível. Mas ninguém recebe uma carta do ministro dizendo, olha, tal coisa não pode. Cuidado com o que você está acontecendo. Isso não existe. E quando recebe, simplesmente desconhece. O que esses ministros vão fazer conosco? Nada! São os incapazes. Pilantras, imbecis, ladrões. Claramente assim, não tem autoridade científica alguma, intelectual alguma. Esse é o quadro que nós estamos submetidos. E os professores, então, zelosos da sua autonomia intelectual, supõem que não podem entregar a autonomia universitária e que ela é um valor absoluto em si mesmo. Está baseado no mito da liberdade de cátedra, que embora exista hoje, também existem duas condições que eliminam por completo. Os professores absolutamente livres para serem rebeldes, manifestam um bom comportamento cotidiano que é espantoso. Nós somos totalmente livres. Nós, nas universidades públicas, somos livres para estudar o que a gente quiser. E, inclusive, somos livres para dar o que quiser. E muitos podem, inclusive, subverter a ementa do curso oficial e dar o que bem entender. E não há um inspetor aqui. Nós, no uso absoluto da nossa liberdade, como disse meu amigo Fábio Lopes, sacrificamos essa liberdade. Não em nome de uma razão de Estado, em nome de algo mais perigoso, de um colonialismo intelectual que é filho direto do eurocentrismo, daquilo que faz com que todo mundo conheça o principal pedagogo francês, o principal politólogo estadunidense, o principal filósofo inglês, mas nunca aquilo que é nosso, aquilo que é da realidade nossa, aquilo que é vital entre nós, e não autores de segundo. Eu duvido que Darcy Ribeiro, talvez o maior antropólogo nosso, ainda seja estudado aqui no CFH. Duvido. E nós poderíamos estender por todas as áreas, a não ser muito marginalmente, quase para dizer, consta-se que não ignoramos. Mas o grosso, hoje, sem uma razão de Estado, supostamente, os professores exercem sua liberdade de cátedra a serviço de uma política colonialista e alemã. É deplorável o que a gente encontra. Eu vejo na economia, não vou nem falar aqui das misérias do CFH, que são tão grandes contra as nossas lá, aqui meu diretor, o Irineu. Na economia, o grosso do estudo da economia está baseado em manuais de micro e macro, from United States. No final de cada capítulo tem exercícios que tratam da economia estadunidense. Agora é adequado, porque todo mundo não tem emprego aqui, vai ter que migrar para lá também, então eles já são iniciados na arte estadunidense. Tem um probleminha de fronteira, passar. E também de ter recursos para comprar o dólar, que já está em 4,3 hoje e vai a 5,5. Segundo a Bloomberg, está anunciando já aí, numa trama tão previsível quanto quase certa. Ora, nesse contexto, como é que nós vamos entender a característica essencial das nossas economias, que é o fato de que são economias subdesenvolvidas e dependentes? Se não estudamos a nossa realidade, e isso eu vejo no curso noturno e diurno de composição distinta. O da manhã para as classes médias que não trabalham, à noite para o proletariado que chega com sono na sala de aula. E vejo lá a alienação igual dos dois bandos, que são incapazes, depois de 4 anos aqui dentro, que chegam com entusiasmo completo na primeira e segunda fase, mas na terceira fase entenderam as regras do jogo e já estão contando os dias em que tem que permanecer aqui. Aí descobrem como passar nos exames, a característica do professor Randinelli,
a característica do professor Mildo, a característica do outro, operam em consequência e querem zarpar daqui. Isso não é... Eu me deparei essa semana com um cartaz lá no Socioeconômico, que é realmente espantoso. Divulguei nas redes sociais, no Instagram e tudo mais, vou até ler aqui para vocês, que é uma beleza. Eu fiquei realmente estarrecido com alguém, e é um movimento que diz o seguinte: já parou para pensar se você é feliz na universidade? Eu não sei o que é isso, mas me chamou a atenção tão poderosamente que eu publiquei aqui para dizer, como é que alguém coloca isso? Primeiro, se alguém pode ser feliz aqui, saindo ali na Trindade, no Pantanal, sabe que está feliz aqui, ali, saiu na rua, como é que chama aqui, na Lauro Linhares, a tristeza lhe afeta. Primeiro, uma imbecilidade como essa. Segundo, a ideia de que alguém pode ser feliz aqui dentro com um ensino alienante, isso deve ser um movimento ultra-reacionário. Ou um programa oficial da reitoria, não me espanta. É dramática a situação da universidade. Como é que alguém pode ser feliz aqui dentro? Submetido a um processo de alienação, a um colapso pedagógico dos nossos cursos, submetido a esta razão acadêmica, que é uma forma alienante, terrível. Eu vejo aqui os alunos de Relações Internacionais. Vocês. Os manuais de Economia Política Internacional, por exemplo, o que é aquilo? Eu sou leitor, estudioso e crítico de Adam Smith. E Adam Smith já fazia economia política internacional, porque toda a economia política inglesa já era internacional, porque eles estavam nada mais, nada menos preocupados com dominar o mundo. E dominaram o mundo por 100 anos. E aí o pessoal de RI descobriu uma economia política que é internacional. Eu saí louco, buscando aqui, para ver se encontrava esse manual, que é o que intoxicam vocês lá. E fazem com que vocês não sabem se o Brasil tem fronteira com o Chile finalmente ou não. Saem do curso com essa dúvida. É detestável. A gente ri, mas ri da nossa desgraça. Ri desse quadro deplorável em que nos encontramos. De formas de avaliação obsoleta que estão submetidas à razão acadêmica. Em que os professores submetem os alunos não ao desafio intelectual e à potência crítica, mas precisamente aos limites intelectuais e à nossa covardia política. A lógica que impera na universidade é a lógica de submissão dos alunos ao comportamento dos professores. Isso é inaceitável. E claro, como é inaceitável a aceitação que os alunos têm disso. Essa universidade, portanto, está submetida a um colonialismo na raiz. Eu sempre recordo quando aqui no CFH teve a rebelião do Bosque. Não foi a rebelião do Bosque? O levante do Bosque. E achava incrível, porque a despeito da atrocidade, da entrada da polícia, tudo isso, consequência para alguns professores aqui do CFH, tinha uma coisa lamentável. Os alunos manifestavam a rebeldia contra a polícia e uma aceitação completa da grade curricular. E eu permitiria a entrada da polícia aqui total se tivéssemos uma rebeldia contra a grade curricular. O que faz mais mal para nós? A polícia, que finalmente descobriu que na universidade se consome maconha. Eu fiquei estarrecido. Fiquei surpreso. Nossos alunos, André, finalmente gostam da marihuana. As cifras sobre o tráfico de país é gigantesca. Influencia a acumulação de capital, nutre os bancos de um circuito absolutamente indispensável aqui e nos Estados Unidos. La ventania mágica em Colômbia, em todos os nossos países. Um economista mais ou menos informado, que significa que lê O Valor todos os dias, nem precisa ser culto, basta ler O Valor, o jornal da burguesia, sabe o quanto a droga... E a polícia veio aqui e descobriu que realmente tinha 3 maconheiros que você pegava. Entra aqui. Uma rebelião total. E eles enfrentavam a polícia, gás lacrimogêneo, porrada, e entravam em sala de aula para ler Kant, disciplinadamente. Eu aumento, mas não invento essa história trágica. Saliento aquilo que me parece verdadeiramente inaceitável para todos nós.
romper na lógica acadêmica esse colonialismo que está incrustado, disciplinado, simulado, como se fosse inteligência, é uma tarefa nossa de lutar pela universidade. Finalmente, a reflexão que nós temos que discutir hoje: é possível, é necessário defender a universidade brasileira? Eu digo, essa universidade, tal como ela está, ela é indefensável. Indefensável. Nem preciso dizer que eu não sou a favor da sua privatização. Isso aí já é voltar para a Idade Média. Mas ninguém vai me ameaçar voltando para a Idade Média para que eu elogie o capitalismo. Como disse Marx, é muito fácil ser liberal à custa da Idade Média. Quando defronto com algo, eu não estou na defesa dessa universidade. Essa universidade, tal como está, é indefensável. Indefensável porque não é uma universidade cujo centro é a reflexão e a produção de ciência para superar o subdesenvolvimento e a dependência. Uma universidade que não está aqui para criar um vínculo entre o saber científico e as necessidades da população, exceto marginalmente. Uma universidade que, pelo arcabouço científico e tecnológico, as leis, desde a inovação aqui do Estado, a FAPESP, está aqui para criar uma casta muito pequena de professores milionários entre nós, com escassa contribuição científica. Sou muito responsável por aquilo que estou dizendo, está sendo filmado, quero que fique registrado aqui. Uma parte dos professores enriqueceram brutalmente com essa universidade. É um segredo, eu gostaria de saber como. Eu trabalho diuturnamente, não falto, me dedico. O professor Rampinelli nem falar, que é mais disciplinado que eu, e não enriquece. Tem alguns aqui que ficam ricos, manejando orçamentos gigantescos, numa promiscuidade entre o Estado, a empresa, a cumplicidade dos colegiados, a falta de fiscalização dos organismos centrais da universidade gigantesca. Como defender essa universidade? E veja, não é que eu esteja contra a relação entre empresa privada e universidade. Quero dizer aqui para o escândalo de um esquerdismo de quinta, sou favorável. Depende para que objetivo e qual política científica e tecnológica, atendendo quais necessidades. Uma universidade num país subdesenvolvido vai ter que ter relação com todos os organismos, inclusive com os empresários. O que não pode dizer que nossa relação com a sociedade é com o capital. Aí não. E o capital tem que ser disciplinado tal como é nos Estados Unidos, tal como é na China. E o capital lá não sai desinibido fazendo o que quer, com Amoedo de candidato, Meirelles de candidato, Bolsonaro, todos os candidatos falando em liberalismo aí de quinta categoria. Então veja, a nossa situação é grave. Essa universidade é indefensável. Então a forma específica de defender essa universidade agora não é outra senão fazer a crítica implacável do seu colonialismo, do eurocentrismo que dirige a cabeça dos professores, da falta de consciência dos professores, pesquisadores, que envolvem os alunos, porque pesquisam junto conosco, técnicos junto conosco, que ignoram o rumo da política científica brasileira e que só se defrontam com a política científica e tecnológica para reclamar mais verbas e nunca para discutir outro rumo da superação do subdesenvolvimento, da dependência, etc. É isso que nós precisamos. Então nós precisamos de um novo tipo de professor e precisamos de um novo tipo de aluno, que os alunos abandonem esse bom comportamento, essa apatia inaceitável. Esses alunos que estão aqui, com a promessa de que vão sair doutores, etc., o Brasil está produzindo 8.000 doutores por ano. E eles estão sendo o quê? Chofer de Uber. Esse descolamento, essa denúncia que é feita aqui para dizer, olha, como é que pode um doutor dirigindo um Uber? Eu tenho vários casos que, dada a qualidade da nossa pós-graduação, é o máximo que ele pode querer. Dirigir um Uber. Ganhar a vida dignamente, na tristeza que é dirigir 14, 10, 16 horas diárias. Que é barra pesada a vida dos trabalhadores. Então, nós não podemos justificar a nossa existência, 8.000 doutores, como está agora todo esse debate nas eleições presidenciais. Precisamos investir embaixo. Antes estava muito, tem que investir em cima, agora tem que investir. Depende da eleição, investe embaixo. O cobertor é curto. Aqui, cobra o pescoço, deixou os pés de fora. Cobriu os pés de fora. Agora, os professores não podem reclamar só recursos. É uma luta economicista, que é uma luta que reproduz o sistema. Nós vamos ter que lutar pela universidade necessária, e queria terminar com isso. A universidade necessária do Darcy Ribeiro. Aquela que foi liquidada
pelos militares e pelos civis aqui, entre os quais, precisamente, aquele sujeito que dá nome ao campi da Unicamp, Severino Vaz. Civil, espertinho, é um interventor na UNB, mata a experiência da principal universidade nossa e vai reproduzir na Unicamp um modelo de universidade ultracolonizada, a serviço dos interesses metropolitanos e da classe dominante brasileira. Nós vamos precisar lutar por outra universidade. E precisamos dizer aqui agora que essa universidade acadêmica é uma impostura intelectual. E que essa universidade acadêmica está matando o desprezo de alunos e professores pelo intelecto, por ter ambição intelectual, por ter projetos científicos mais ousados. Aqueles que toquem no nervo da dependência e do subdesenvolvimento. Aqueles que enfrentam o imperialismo estadunidense, que tudo corrompe com uma bolsa, com um projeto de pesquisa, ou com um convênio e uma parceria entre algum centro nosso aqui, que é necessariamente passageiro. A experiência da Universidade Brasileira mostrou que não é internacionalizando a Universidade Brasileira esse postulado medíocre e criminoso dos reitores que ficam postulando que a universidade tem que se internacionalizar, quando que a universidade precisa precisamente ser o oposto, se nacionalizar. O exemplo está aqui dado entre nós. O Centro Tecnológico da Aeronáutica e o ITA, criado aqui pelo Montenegro, o nosso aviador nacionalista, o que ele fez? Ele saiu daqui e foi para uma grande universidade gringa. Foi para o MIT. Olha só, anos 50. Isso sim é que é visão. Não essa coisa reacionária, atrasada, gangster, de colocar nossos alunos 6 meses numa universidade para aprender alemão, inglês, francês ou espanhol e internacionalizando sua cabeça, que não serve para nada. Serve só para isso aqui, selecionar alunos que vão trabalhar para as empresas metropolitanas e vão ser convidados, dando aquilo que nós temos de melhor. A inteligência dos nossos alunos, a sapiência deles, a vontade deles, o entusiasmo juvenil para as potências capitalistas. E aí o que fez Montenegro? Fez o contrário, foi lá no MIT. Olha, os reitores tinham que escutar isso aqui. Filma aí e vão mandar para eles. Uma breve esperança que tem 2 moléculas de lucidez. O que eles fez? Montenegro foi lá no MIT e falou com o Dr. Smith, o chefe do departamento de aviação e elétrica, e disse para o cara, olha, eu estou a fim de fazer lá no Brasil o Centro Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá, paulista, um centro que foi um dos mais importantes nossos. Muito bem, a mesma coisa que o Miguel Nicolelli está fazendo no Rio Grande do Norte, agora com o projeto de neurociência, que ataca precisamente o sofrimento humano de quem tem paralisia. E ele está fazendo isso, ele é um dos cientistas mais importantes do mundo. Qualquer publicação dessas aí, comerciais, coloca ele entre os 100 principais. Eu sempre disse, o único problema do Nicoleles é que ele é palmeirense, mas eu nem vou brigar com isso. Ele pode ser tudo, qualquer coisa. O que ele fez? Montenegro foi lá e disse, olha, eu tenho um projeto para desenvolver um centro de tecnologia no Brasil. E gostaria que você me mandasse um aluno. Voltou, uns 5, 6 dias depois, chegou lá e disse, escuta, você leu o projeto? Ele falou, muito bom, tem alguém para me mandar? E o Dr. Smith disse, sim, eu mesmo quero ir para lá. E veio ele mesmo para cá. Sabe o que é isso? Mas, o almirante Montenegro foi lá, esse mesmo que criou os Correios, André, nacionalista, de cepa, foi lá e contratou o segundo na Ministério de Aviação dos Estados Unidos e trouxe para cá. Naturalmente que a elite começou a boicotar de toda forma, nem pagar o salário dos caras que vinham. Eles vieram para cá e trouxeram inteligência para cá, para trabalhar com quem? Com os nossos engenheiros, com os nossos cientistas, para produzi-los aqui e não abobá-los em programas cretinos de ciência sem fronteira, que dá uma viagemzinha para os nossos alunos, uma bolsinha para nós professores, dá uma navegadinha ali na Europa e nos Estados Unidos. Sem trazer esses caras para cá, para eles entrarem em contato direto com os nossos alunos. Trazendo a experiência vital. Ele veio para cá, organizaram o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, é claro, com a arquitetura do Oscar Niemeyer, fizeram uma coisa com ambição, uma coisa ambiciosa. A arquitetura do Oscar Niemeyer, o melhor do MIT, para cá, não é nós lá, é eles aqui, produzindo conosco, sob as nossas condições. E mais importante ainda, a universidade deve ser nacionalizada porque
Quando chegou a missão estadunidense, aqui dizendo, olha, nós queremos passar toda uma geração da aviação, de tecnologia da aviação para vocês, inclusive os aviões, sabe o que o Dr. Smith disse? Nem que venha de graça queremos, vamos produzir tudo. Pegar alguma coisa dos Estados Unidos, olha, um estadunidense diz, pegar alguma coisa dos Estados Unidos significa prostrar esse país por mais 100 anos. Um gringo tinha consciência maior do que todos aqueles que estão na Universidade Brasileira hoje. A ideia de que nós vivemos numa aldeia global, uma globalização, etc., é uma das coisas mais alienantes que pode ser. Nós continuamos vivendo no lado escuro do azul. E uma universidade, para cumprir a função de uma universidade necessária, tem que brigar com a promessa francesa das luzes, do século das luzes. Romper com o colonialismo, romper com a concepção eurocêntrica, e está vinculado a um projeto nacional, revolucionário, um projeto que regime o país da dependência do seu desenvolvimento. Ou faz isso, ou é cúmplice da ordem dominante. Muito obrigado. Abrir um parênteses bastante rápido, só para dizer que eu sou uma doutora precarizada. Terminei o doutorado, não tenho emprego, já trabalhei de assistente de cozinha a vendedora de loja e hoje recebo uma bolsa de pós-doutorado, recentemente ameaçada pelo governo. Enfim, esse é o nosso horizonte de expectativa. Me pergunto se essa formulação sobre a possibilidade de defesa da universidade como ela está também não serve para a gente pensar a democracia do nosso pós-ditadura, tal como foi construída e tem sido administrada. Descreveu um quadro bastante trágico realmente, né, do ensino superior, da academia brasileira, e isso é ainda pior porque no nosso país o ensino superior está concentrado hoje em dia mais nas universidades privadas do que nas públicas. Se na pública está esse caos, as privadas, né, já tive a experiência de lecionar lá, consegue ser pior ainda que as públicas, porque pouco investimento em pesquisa, nem essa pesquisa marginalizada que mencionou acontece na maior parte delas. Então o cenário é ainda mais drástico do que foi pintado aqui. Não sei se eu vou embora hoje com vontade de chorar 3 dias seguidos, né? Porque eu sou uma pessoa muito alegre, mas eu dou um mestrado aqui na História, né? Bem rapidamente, eu tenho 52 anos, então eu sou uma pessoa da prática. Eu vim para o mestrado agora com uma ambição de ser uma professora universitária diferente do que eu vejo, né? E eu não vou desistir. Só que o que eu queria aqui dizer, o comentário que eu vou fazer é o seguinte: estou muito desanimada, porque eu, pelo primeiro semestre que eu passei, vou ser muito sincera aqui, eu sofri assédio moral aqui dentro da universidade, tá? E aí, depois desse assédio moral, acabou, nada se fez, certo? Eu descobri que eu estava sozinha mesmo, absolutamente sozinha, que eu não podia contar nem com os meus amigos de grupo e nem com o apoio de professores. Isoladamente, contei com apoio 1, 2, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: de verdade, quanto tempo se gasta nos colegiados falando de aluno? O aluno é central nesses colegiados, porque, assim, sinceramente, nós, tá, temos que ter um relacionamento com os professores para construir realmente uma nova universidade. Mas a gente não vai sair desse círculo vicioso. A gente só vai ficar no discurso e na prática nada parece acontecer. E foi isso que aconteceu comigo nesse semestre que passou, porque justamente eu quis ser uma aluna diferente, que contestava o professor, que discutia. Só que o que acabou acontecendo? Ao contrário, eu só tomei na cabeça por ser assim. Então agora o que eu vou fazer? Eu quero terminar meu mestrado, eu vou fazer o quê? Vou virar alienada, vou ter que me calar. Então, a prática. Como se faz para sair disso? Porque senão a gente vai mais uma vez sair daqui desse debate triste, chateado e voltar para a nossa vida normal, amanhã, universitária, que não sai disso, entendeu? Boa noite, meu nome é Charles, sou quase conterrâneo do professor, né?
parabéns. É assim, eu vim da engenharia, né? Meu mestrado foi na engenharia, eu quase doutorado foi na engenharia também, e eu lembro que eu vi na graduação 5 anos, um dia você vai sair daqui e vai conseguir um emprego, bom para uma Petrobras nacional, né? Mas vai conseguir um emprego na Volkswagen, né? E era assim, esses dias eu fui no CTC, parece que não passei lá, né? Porque o que me marca mais foi as matérias que eram difíceis, não boas. Tem uma diferença grande, né? Tem matéria ser difícil e boa. Né? E isso, assim, ó, eu lembro que em 92 eu vim para cá, o cursinho ainda era diferente da universidade. Mais gente questionava alguma coisa, mais gente. E até eu leciono numa universidade particular. Agora eu também não sei se tem que partir dos professores ou dos alunos. Qual que é a saída também? Vamos lá? Bem, por que discute pouco? Porque tem as regras de seleção. E as regras de seleção está tudo estabelecido. Agora está estabelecido, inclusive, o contato prévio do candidato com a chamada linha de pesquisa e com o pesquisador. De tal maneira que defender a liberdade acadêmica nesse contexto é calar sobre essa impostura que a universidade convive todos os dias. Com qual objetivo? Basicamente da sua autorreprodução. O que fazemos nós? Criamos doutores para reproduzir a universidade tal como está. Eu queria fazer 2 considerações sobre as perguntas e observações de vocês. A primeira, Suzana, há um colapso da função do professor na Universidade Brasileira. Eles não confessam. Mas já não sabem para que serve. Servem, a despeito da sua ignorância sobre a sua função aqui, defendem com unhas e dentes que fazem o melhor, que sabem o que tem que estudar para dar para os estudantes, mas colapsou a figura do professor. Por quê? Inclusive para aqueles que defendem Paulo Freire, porque de Paulo Freire conhece muito pouco. Esse é um sujeito que está cada vez mais rarefeito aqui, também é Paulo Freire, que é um cristão, mas que deu uma sacada a partir de quem? A partir de Alberto Guerreiro Ramos, o homem parentético, que fez a cabeça do Álvaro Vieira Pinto e que, por sua vez, fez a cabeça do Paulo Freire, a quem Paulo Freire chamava de meu mestre, lá no Chile, exilado. Mas se eu tiver que explicar tudo isso aí, tem que começar lá pela santeria africana, mostrar como é que veio, chegou até aqui. Não dá tempo, não é? A função do professor está colapsada. Por quê? Paulo Freire denunciava a educação bancária. A denúncia da educação bancária. Na qual o aluno é, particularmente, uma peça passiva, na qual o professor vai depositando conhecimento ali, vai passando. É tão assim que o aluno pergunta, o que o professor passou na última aula? Professor, o que o senhor deu na última aula? Eu, invariavelmente, respondo, nada. Não dei nada, não dei uma caneta, um óculos, não tinha nada para dar, não dei dinheiro, nem pão, nem marihuana, nada. Porque a aula tem que ter uma relação ali de construção. Não é de construção do conhecimento. Isso lá no CTC soa ruim, porque o sujeito acha que ele é o xerife do bairro. Quando eu digo isso, eu não estou abrindo mão da minha autoridade. Porque a minha autoridade diante dos alunos só pode ser uma. Não é a capacidade que eu tenho de reprovar, o controle da presença, só é uma, é a minha autoridade intelectual. Essa é inegociável. E essa, em geral, é claro que por um conjunto de razões, um professor tem uma condição melhor do aluno. O aluno tem outro enfoque. O que me interessa nos meus alunos é porque eles trazem as demandas do mundo real. Nós já estamos confortavelmente instalados aqui numa carreira, com salários assegurados, com aposentadoria relativamente prevista,
vamos ter que matar o Temer, etc., fazer a revolução. Tirando isso, está tudo assegurado. Quem é que está na angústia? Na angústia somente está vocês, os alunos. A Nádia que termina um doutorado e fica desempregado, e que vai fazer um pós-doutorado para evitar o desemprego. Então, isso colapsou o sistema. Uma parte se salva prestando serviço, mas nessa relação, Suzana, que tu mencionou, aluno-professor, existe algo que é essencial. O que um professor pode fazer por os alunos? Só uma coisa: reforçar a autonomia intelectual do aluno. Os professores supõem que quando ele entrou na pós-graduação, agora ele encontrou a verdade e a vida. Quase como encontrou Jesus. A professorada é religiosa. Tal como o pastor da ideia da igreja protestante, é uma concepção religiosa da profissão. Uma concepção religiosa da pedagogia. Assim como tem uma concepção religiosa da política. É um horror. O professor pensa, Suzana, tudo, exceto em fortalecer a tua autonomia intelectual. Você, em particular, tem um problema mais grave. Você tem 52 anos. É uma mulher madura, passou por uma experiência profissional, de vida, etc. E não é alguém que, portanto, pode substituir o professor. E não é alguém que vai adotar docilmente o programa de pesquisa que o professor tem como se fosse uma verdade divina. Então ele prefere alguém novinho, na qual ele possa moldar a imagem e semelhança da sua mesquinhez e da sua mediocridade. Eu digo isso implacavelmente. Quero repetir aqui. Não é que não tenha talento na nossa pós-graduação. Não é que não existam professores talentosos. Mas inclusive os talentosos são cativos não só de uma concepção autoritária. De uma concepção autoritária, e esse autoritarismo está aí porque os professores não querem fortalecer a autonomia intelectual dos alunos. Por lado, os alunos têm uns meio abobados, que quando tu faz isso, eles já pensam que são Aristóteles e ali em fraldas. E que já começam. E que podem fazer tudo sem a ajuda dos professores. É um equívoco. E outro é um equívoco dos professores que acham que os alunos não podem fazer nada sem a presença vigilante e policialesca do professor. Passando as... Ora, uma relação para o mundo que está aqui, para uma universidade necessária, só pode ser aquela que você me coloca na parede intelectualmente e eu te coloco na parede intelectualmente. E que o tema da nota do seminário não seja esse instrumento de pressão, mas um desafio intelectual em cada aula. E que os alunos tragam para a sala de aula aquilo que bem veio na veneta. E nós vamos ter que trabalhar com aquilo. O ponto de partida do professor é a interrogação, a dúvida dos alunos. Agora, nós não estamos com isso abandonando o programa da disciplina, o doutorado, o pós-doutorado, meu projeto de pesquisa. Não, isso tem que estar a serviço do quê? Do combate à ignorância e, sobretudo, uma coisa, de que o aluno pegue isso com entusiasmo juvenil do cacete, que pegue e vá para as cabeças. E o professor não cria ali um robozinho a seu serviço. Então essa é a questão. E mais, prevendo uma coisa muito importante, de preferência que o potencial discípulo possa em breve superar o mestre. Para que essa relação discípulo-mestre não se transforme na dialética do homem e do escravo, tão conhecida lá desde os tempos do hegelianismo. Esse é o grande desafio. Nem vou falar no que está se transformando, em especial nas ciências sociais e nas ciências humanas. Os seminários de pós-graduação, até onde alcança a minha observação, do resultado prático, que são as teses, são verdadeiramente lamentáveis. Eu, de vez em quando, ainda aceito participar de uma banca de doutorado e mestrado aqui e fora daqui. E vi teses de doutorado produzidas nos Estados Unidos, no Canadá, em outras partes, na Alemanha, etc. E algumas tradições que vêm do alemão, etc. Não é muito diferente do que está acontecendo no mundo. Há uma mediocridade completa aí, que é mais aprender e citar do que fazer investigação concreta e pesquisa. O conceito de pesquisa está rarefeito. E, entre outras coisas, porque os professores, nas ciências humanas, fazem mais seminários do que aulas expositivas. Eu não abro mão de uma aula expositiva. E numa aula de pós-graduação, começar a 2 horas eu dando o seminário. Eu puxando o seminário. E depois abrindo para discussão com os demais.
O que eu vejo é uma distribuição de texto, uma conversa mole que joga ali, com alguns simulando que leram, porque também aí começam os dramas da vida. Porque teve um filho, porque o pai morreu, porque a bolsa não dá, porque tem um segundo trabalho, porque mora longe, torce para time que perde, etc. É muita coisa. Então, essa é a consideração que eu queria fazer. E naturalmente que não estou aqui para dizer desista, ao contrário. Mantenha-se firme, crítica, com o nariz empinado. Não se trata de desrespeitar os professores, mas de colocar a real do mundo e da vida dentro de sala de aula. E quanto ao Charles, queria fazer uma última, e o Cleiton, uma última consideração. Nós estamos numa encruzilhada da vida política brasileira, e eu digo que isso é muito ótimo, é bom que assim seja. Vejam, nós passamos 8 anos dos governos tucanos, com o Paulo Renato declarando uma guerra contra as universidades. Muito claramente. Aqui nós, na universidade, nós, professores da Universidade Pública, fizemos uma greve de fome contra Paulo Renato, contra Fernando Henrique. Mas cortaram nosso salário, nós mantivemos a greve. Cada 2 anos tinha uma greve de nós, professores, contra o governo do Fernando Henrique. No primeiro ano do Lula ainda teve, depois o Lula deu dinheiro para as universidades. Nenhuma maravilha, mas nós saímos do zero. De maneira que as greves desapareceram. E o Lula fez uma expansão que eu chamo degenerativa do sistema. Quem quiser dúvida, vai lá em Chapecó para ver a da fronteira, como é que está lá indo em frangalho. Lula e Dilma deram dinheiro para a universidade. O que o governo esqueceu de dizer foi: muito bem, eu dou dinheiro e vocês dão o que para o Brasil? Todos os governos petistas, com a dona Marilena Chauí lá, que agora descobriu, quando a Dilma caiu, a Marilena Chauí descobriu que o Lattes é um horror. A filósofa municipal descobriu que o Lattes é um horror. Muito bem. Mudou o FINEP? Não mudou. Mudou o CNPq e a CAPES? Não mudaram. Mudou o sistema de financiamento? Não mudou. Mudou o sistema de pós-graduação? Não mudou. E mais, o governo deu algum dinheiro, enriqueceu alguns professores da universidade. Quero dizer, o governo do Lula e da Dilma enriqueceu alguns professores da universidade, que já estavam ricos durante a ditadura, enriqueceram mais durante o Fernando Henrique e continuaram. E não abriu a universidade. E a pergunta que qualquer governo faria é assim: eu dou o dinheiro necessário, e vocês vão dar o quê? Vão continuar estudando Pierre Bourdieu e John Rawls? Acaso vão continuar com os seminariozinhos? Isso aqui é a questão. O governo não fez. O que significa isso, camarada? É que daqui de dentro não sairá nenhuma revolução. É lá de fora que veio. E ela já está em curso. A Revolução Brasileira já está em curso. Por quê? Porque o sistema não dá mais nada para a universidade. Isso aqui é o jornal de ontem. Olha aqui. Importação industrial cresce mais que produção. Mas sabe qual é a notícia aqui? A notícia é que o Brasil exporta muito pouco de alta densidade tecnológica, muito pouco de média alta, de média baixa e de indústria de baixa tecnologia. É um desastre. E o Brasil consegue um superávit comercial gigantesco a partir da exportação de produtos agrícolas e minerais. Nesse contexto aqui, não precisa da universidade, pode deixar a Nájila desempregada mais 10 anos, mas não só a Nájila, que é historiadora, os físicos, os químicos, os matemáticos, os engenheiros, não precisam. Porque um país que é um grande latifúndio exportador, não precisa de engenheiros. Percebe, meu caro Charles? Por isso que o CTC está de crista baixa. Está de crista baixa, porque é incapaz de enfrentar a realidade brasileira, a dependência e o subdesenvolvimento. E daqui de dentro não vai sair nada. Olha o marasmo da universidade brasileira. Eu nunca vi uma situação assim em tantos anos. Nunca vi. Nem durante a ditadura, que eu era estudante aqui, fui presidente do DCE, Centro Acadêmico de Economia, fui professor substituto, percebe? Nunca vi uma universidade tão miserável, intelectual e politicamente, como a Universidade Brasileira. Isso não é obra do acaso. Isso não é um improviso. Isso é a função da universidade numa sociedade que aprofundou a dependência e o subdesenvolvimento, que não pode aspirar a ciência e tecnologia,
porque está submetida à dependência científica e tecnológica. Não pode aspirar à cultura própria, porque está submetida à indústria cultural metropolitana. E não pode, se não cumprir funções complementares, que é criar aqui uma gigantesca inteligência brasileira, de alunos brilhantes que nós temos, de professores que são brilhantes, alguns brilhantes. Nós temos aqui muito talento, que nós treinamos essa gente para exportar para os países metropolitanos, para cumprir lá funções decisivas. Na NASA, no Pentágono, nas empresas transnacionais, nos laboratórios das grandes empresas, etc. Não aqui. Então, só pode romper esse ciclo aqui quando as massas estiverem na rua, pedindo, cortando a cabeça do rei. Quando isso estiver acontecendo lá, e já está em curso, a despeito do que vai acontecer na seleção não muda a crise brasileira. A burguesia não tem o que colocar no meio, ninguém tem um projeto para a universidade. Não adianta, exceto a caridade cristã. Vamos aumentar, dar as bolsinhas para vocês, vamos abrir umas vaguinhas a mais, mas uma função estratégica para a universidade brasileira precisa romper com todo o sistema. E agora chegamos numa lógica das situações extremas. Então, agora, paralisamos aqui dentro? Não! Tal como tu, Suzano, vamos manter a crista alta, vamos manter um mínimo de ambição intelectual, não vamos desistir para nada. O baile está começando, por que eu vou sentar agora? Agora é hora de nós tocar fogo no circo. A rebelião que fala o Valdir, mas está atento porque o nosso povo está lutando clandestinamente, a dor da gente não sai no jornal, mas está aí a luta de classe está intensa, e a burguesia declarou uma guerra de classe contra nós. Essa boa nova só chegou na universidade agora que o orçamento está minguando. Aí o pessoal está pegando assim que é um probleminha de financiamento na universidade. E não está pegando que é um problema de qual é o papel da universidade num país dependente e periférico. Não é um problema de orçamento, de financiamento da universidade. É um problema de qual é a missão da universidade num país pobre, miserável, colonizado, submetido ao eurocentrismo, à dependência científica e tecnológica. Ou nos levantamos para isso, ou não adianta se levantar. E agora é absolutamente indispensável se levantar. Muito obrigado por vocês terem nos escutado, discutido conosco. Obrigado, Márcio.